Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Todo mês de março começa o período para a entrega das declarações do imposto de renda. É um momento que pode gerar grande estresse nos contribuintes, especialmente para aqueles que têm que fazer a declaração pela primeira vez. Mas, mesmo para os contribuintes mais experientes, devido às mudanças anunciadas pela Receita Federal, como atualizações do programa para envio das declarações, correções das tabelas de isenção e alterações das informações exigidas, podem gerar dúvidas e incertezas. Outro motivo que pode acarretar questionamentos dos contribuintes são as novas formas de realizar investimentos, como os criptoativos, que ganharam fama e seguidores em todo o mundo, não só no Brasil. Fazer declaração desses ativos financeiros se tornou uma dor de cabeça para muitas pessoas quando entrou no radar da Receita. Isso sem falar em investimentos feitos fora do país, facilitados pelas plataformas digitais e a globalização. Por isso, a figura do profissional da contabilidade é importantíssima para evitar erros, sanar dúvidas e garantir que nada saia errado, para não cair na malha fina. Além de todo esse suporte, esse profissional, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do seu estado, pode oferecer sugestões para tornar a declaração mais simples ou completa. Para falar sobre esse assunto, convidamos a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Flávia Augusto, sócia-diretora da Augusto Contabilidade Empresarial e diretora no Sindicato dos Contabilistas de São José do Rio Preto e região. Flávia é bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Rio Preto, com MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e pela Anderson University. Muito obrigado pela sua presença, Flávia. Olá, o prazer é todo meu estar aqui falando com vocês e podendo passar aí algumas informações para os nossos profissionais. Maravilha. Então, para começar, Flávia, queria começar a te perguntar quais são os principais erros cometidos pelos contribuintes na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Bom, os contribuintes, eles costumam, na hora de fazer o imposto de renda, às vezes omitir, por esquecimento, algum rendimento do próprio titular ou até mesmo dos seus dependentes. Muitos têm filhos, em idade aí até 21 anos, que poderia estar sendo declarado, e alguns desses acabam tendo alguma renda, e esquecem aí, às vezes, de pegar esses comprovantes e incluir na sua declaração. Temos também aqui alguns valores de imposto de renda, que consta na declaração do empregador e acaba fazendo uma informação superior do que está informado. Então, acaba dando esse cruzamento e o contribuinte aí acaba sendo prejudicado e, às vezes, até caindo em malha fina por ter esse descuido, Também, por não fazer o preenchimento das condições de dependentes, especialmente por contarem por estar em outra declaração, principalmente quando possuem os pais separados ou até mesmo os cônjuges, acaba declarando o mesmo dependente, tanto em um quanto em outra declaração. Então, isso é um erro muito comum. A questão das despesas médicas, acaba informando alguma declaração sem comprovação, de plano de saúde ou de clínica. Então, assim, podemos elencar várias informações aqui que que o contribuinte acaba cometendo esses erros, informando o número errado, não informando uma fonte pagadora, ocultando, às vezes, muitas informações bancárias, omitindo o saldo devedor de uma dívida, informando, às vezes, aí, no caso aí, de gastos dedutíveis, de forma indevida, achando que aquela despesa é dedutível e acaba cometendo essa falha sem prestar atenção aí nas normas do imposto de renda, Alguns acabam confundindo também a questão do PGBL com o VGBL, porque quem possui uma previdência privada
ele deve ter tido já pode ter acontecido muitas dessas dúvidas, né? Porque nós temos esses dois tipos de plano e obedecem regras diferentes de tributação. Tanto o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é a Vida Gerador de Benefício Livre. Então, o PGBL, ele permite a dedução de até 12% do imposto de renda, e ele tem que ser declarado em pagamentos efetuados. Mas o VGBL, ele não é dedutível, e ele tem que ser informado na ficha de bens e direitos. Então, isso é um erro muito comum também, que os contribuintes acabam tendo, né, na hora de prestar essas informações. Ocultação de lucros em ações também. Então, assim, a gente pode elencar várias situações, mas as principais, eu acredito que são essas que têm acontecido nos últimos anos e a Receita Federal tem alertado bastante. Certo, uma coisa que me gerou dúvida aqui, Flávia, é que você citou a questão dos dependentes, né, até 21 anos. Se alguém tem filho, filha, acima de 21 anos, mas na faculdade, esse filho, essa filha, continuam sendo dependentes ou não? Sim, pode ser até a idade de 24, né, tendo idade... fazendo um curso superior, ele pode fazer essa dedução também. Perfeito, então. E Flávia, como que o contribuinte pode se preparar da melhor maneira para fazer a sua declaração de imposto de renda? Bom, os nossos clientes, a gente orienta, isso eu acho que é um acompanhamento já anual, né? Que o principal erro do contribuinte é deixar tudo para a última hora e tentar separar toda a documentação aí no último momento para prestar as informações. Então, a gente orienta que durante o ano calendário, né, se for uma consulta médica, se ele tenha um dentista, aqueles gastos com saúde, né, que são dedutíveis, já ir separando essa documentação, guardando numa pasta ou arquivando de forma virtual, né, bem organizadinho, se ele comprou alguma coisa ou vendeu, e separando já esses documentos durante o ano, né, não deixar para pegar no último momento. O que eu oriento também facilita muito, principalmente aqueles que já vêm fazendo declarações em outros anos calendários anteriores, fazer um checklist com a própria declaração do ano anterior. Então, ver ali o que foi declarado, qual foi a fonte pagadora, se teve alguma alteração de fonte pagadora que ele sabe que ele vai ter que intuir, já se preparar para ficar atento, para não até mesmo ocorrer o esquecimento, né, de fazer aquela informação naquele ano. Então, são alguns detalhezinhos que, se a gente se organizar durante o ano calendário, ajuda bastante. E tem a declaração pré-preenchida também, né, que pode dar uma ajudinha ali para aquele contribuinte que tem mais problema de se organizar, né? Isso pode também dar uma agilizada ali para ele. Sim, isso é uma das grandes mudanças, né, desse ano, né? A declaração pré-preenchida, que pode ser utilizada desde o início do prazo, e isso facilita bastante, né? Vai facilitar muito a busca de informação, porque vai vir bem detalhado. E se abrir uma conta corrente naquele ano calendário, já vai vir esta informação, já vai estar cruzando também com a questão de imóveis, né, adquiridos, que foram declarados aí pela DOI, pela declaração de operações imobiliárias, né, que os cartórios eles têm que informar para a Receita. Então, a declaração pré-preenchida vai otimizar muito tempo e, principalmente, evitar que as pessoas caiam em malha fina, porque as informações vão estar ali praticamente prontas, né? Criptomoedas, criptoativos, né? Que normalmente eles esquecem de fazer essa informação, eles sentem a dificuldade de pegar o documento, né? Para fazer essa informação na declaração. Então, vai facilitar bastante a vida do contribuinte. Muito bom. E aproveitando, né, que a gente começou a falar sobre essa declaração preenchida, que é uma das grandes novidades desse ano, quais mudanças foram anunciadas para o programa de 2023?
Bom, nós temos aí, primeiramente, né, essa mudança, caráter da, da ficha pré-preenchida, né, das buscas das informações. Uhum. Lembrando que os usuários eles têm que ter a conta no Gov, nível de segurança prata ou ouro, para conseguir fazer essa busca e trazer essas informações de preenchimento. Né? Temos aí algumas mudanças em algumas fichas, né, de informação, questão da pensão alimentícia, né, de rendimentos isentos não tributáveis, que vai para a pensão alimentícia vai ser declarada em rendimentos isentos e não tributáveis, a questão de informações aí de investimentos de bolsa de valores, com o critério que aqueles que venderam, né, ações acima de 40 mil ou que têm um apurado ganho de valor tributável aí serão obrigados a fazer a declaração. Quem não teve esses valores, que só apenas comprou ações, mas não chegou nesses níveis de transação, né, da bolsa de valores, e passa a ser desobrigado. Então, a obrigatoriedade passa para quem vendeu acima de 40 mil ou que tenha tido ganho de valores tributáveis aí. Né? Isso também é uma nova modalidade aí de critério para fazer a declaração desse ano. Há o layout do sistema que mudou, né, um pouco para facilitar a vida do usuário, né, de acesso. Ele vai contar ali, está contando ali com alguns atalhos de destaque das declarações passadas, né, liberação de autorização de acesso. O contribuinte ele vai poder também dar acesso para vamos dizer assim, algum parente que faça o preenchimento. Então, até os 5 usuários ele consegue deixar para que ele faça essa declaração para ele através de autorizações, né? Outra mudança também foi no critério de restituição. Foi quem optar pelo PIX, a restituição pelo PIX, ele vai ter uma prioridade em receber essa restituição. Tem por regra, já quem tem prioridade por lei, são os idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, os contribuintes com moléstia grave, tem essas prioridades, mas quem optar pelo PIX vai ter também uma prioridade maior do que os que fizerem a outra opção. O mais que nós podemos destacar? As modalidades da declaração pré-preenchida, ele vai buscar até as informações bancárias, tá? Saldos bancários vão vir todos praticamente prontos, né? Também os valores de restituição de recebidos de anos anteriores também vão vir preenchidos automaticamente nas fichas. Facilita muito. De novidades aí que podemos destacar são essas. Está certo, muito bom. E uma dúvida que paira sobre vários contribuintes, Flávia, é a diferença entre a declaração simples e a completa. O que cada uma acarreta para o contribuinte? Bom, a diferença vamos lá, na declaração completa, o contribuinte ele tem a opção de incluir todas essas deduções, né? Do plano de saúde, de convênio odontológico, de escolaridade, né? Gastos com instrução, e a questão de dependentes. Você consegue colocar todas essas informações para quem optar pela opção completa, mais as deduções de renda na fonte, né? Já simplificada, ela tem uma dedução já pré-determinada pelo governo, que é de 20%, e está limitada aí a uma base de R$ 16.754. E o que acontece também, que a gente tem que alertar? Alguns contribuintes, eles fazem a declaração, o sistema mesmo ele é bem intuitivo, ele já consegue te demonstrar, a partir do momento que você imputa os dados, né, faz a informação de dados dentro dele, ele já consegue te mapear
e te mostrar qual é a melhor opção. O que os contribuintes têm que prestar muita atenção é se ele fizer uma opção pela simplificada, fez a entrega da declaração e depois se arrepende, lembra que tem ali documentos que ele poderia ter inserido, que a completa passa a ser a mais vantajosa naquele ano, ele não consegue fazer essa modificação. Toda retificação que ele for fazer, ele tem que fazer em cima da mesma opção da declaração simplificada ou pela completa. Eu não posso fazer opção simples, me arrependi, lembrei que eu não coloquei meus dependentes, eu lembrei que eu não coloquei algum gasto com instrução, com educação, com despesa médica, e agora eu quero modificar. Isso a gente não vai conseguir fazer. Então, basicamente, essas regras. O contribuinte tem que ficar muito atento, reunir o máximo de documentação, né, que ele consiga comprovar para deduções, para poder fazer a escolha correta. Perfeito. E, Flávia, um dos assuntos que também estão, né, em voga, tanto passando pelo governo, pelo mercado, são os impactos da falta da correção da tabela do imposto de renda. O que essa falta traz para o contribuinte, traz para a Receita? Bom, nós estamos aí sem uma correção da tabela do imposto de renda, sem reajuste, né? Desde 2015. Ela está com uma defasagem muito grande, histórica, né? O que acarreta? Os contribuintes aí que recebem, que têm uma renda menor, vão acabar pagando mais imposto de renda. Então, quanto mais defasado está, mais contribuintes nós vamos ter inseridos na tabela, pagando imposto de renda, né? Então, para a Receita Federal, é mais arrecadação, né? A distorção só agrava mais ainda a questão econômica do Brasil. O peso da carga tributária, quem sofre é quem tem uma menor renda. Perfeito. E o que fazer, né, como dica para todos os contribuintes? O que fazer para não cair na malha fina? O que fazer para evitar essa burocracia, né? Essa coisa chata que é cair na malha fina? A gente tem vários contribuintes que acabam caindo em malha, né? Principalmente por cometer aqueles primeiros erros que eu comentei lá nosso primeiro questionamento aí que você me fez, né? Por não estar declarando as fontes tributáveis, né, corretamente, omitindo informações. Então, o importante é ter todos aqueles documentos em mãos, né, tomar os cuidados na hora de fazer a digitação desses documentos dentro do sistema, colocar os rendimentos, atenção na hora de fazer os rendimentos dos dependentes, atenção até na hora de declarar os dependentes para duas pessoas não declararem os mesmos dependentes, né? Informar os valores corretos aí dos seus bens, não ocultar nenhuma informação de saldos bancários, de bens, não confundir o imposto retido na fonte, né? E fazer a declaração de forma errada, fazer uma conferência, a gente orienta também, fez a declaração, preencheu tudo, vamos voltar, vamos fazer uma conferência dos documentos e valores que foram inseridos para se prevenir, atenção principalmente ali naquela questão do VGBL para o PGBL, essa informação acaba caindo em malha fina de forma muito instantânea, né? Os recibos e comprovante de despesa médica, incluir apenas o que realmente você tem de documento que você consiga comprovar. Se você foi e esqueceu de pegar o documento e você, eu gastei, eu vou colocar. Você tem que ir atrás da documentação, você corre um risco muito grande de ter esse cruzamento de informação com
com a própria clínica, né, com o próprio médico, porque eles também fazem informações para o fisco. E existe esse cruzamento. As clínicas médicas, eles têm a obrigatoriedade de entregar DMED. Então, lá ele já colocou a informação de para quem que ele fez o serviço, quem foi o beneficiário daquele procedimento, né? Então, tomar muito cuidado com essas informações, por não declarar rendimentos, principalmente de 13º, junto com outros rendimentos, né? Colocar nos campos corretos, né? E prestar atenção, fez a declaração, entregou, acompanhe a declaração, acompanhe todo o processamento. Não espere chegar a cartinha da Receita Federal falando que você está em malha fina. Você tem a oportunidade de, a partir do momento que você entregou a declaração, já verificar daqui 2 meses, ou na própria entrega, você consegue verificar se você está em uma situação de malha fina. Então, se antecipa, vê se não tem nenhuma divergência de informação. Se tem, se antecipa isso, veja o que está divergente, e até mesmo próprio dentro do ECAC, né? Com a sua senha, login, você consegue ver se tem alguma distorção do que foi declarado pelas fontes pagadoras. Então, isso ajuda bastante essa questão de solucionar de forma rápida e não cair em malha fina. Certo. E, bom, para terminar, Flávia, queria que você falasse um pouco sobre o papel do profissional contábil nesse processo. Por que devemos procurar uma ajuda profissional na hora de fazer a declaração do imposto de renda? Bom, nós contadores, nós temos todo o conhecimento, né, tributário, né, da própria legislação, nós temos um acesso muito mais rápido, né, de todas as alterações que estão tendo, nós conseguimos aí ter um olhar mais crítico, né, e analítico do que está sendo declarado, conseguimos aí ter esse preparo e orientar melhor o cliente do que ele pode estar se esquecendo de declarar. A gente consegue perguntar, até mesmo pelo perfil, principalmente se aquela pessoa que está declarando imposto for seu cliente habitual, né, a gente conhece um pouco mais do dia a dia da própria empresa dele, da própria vida pessoal dele, se ele não está esquecendo de prestar alguma informação, né? A gente consegue ter esse olhar e conhecimento de toda a legislação. Temos toda a expertise possível e conseguimos dar uma orientação muito mais tranquilidade e segurança com os detalhes que nós temos conhecimento para garantir uma boa qualidade na informação para a Receita Federal e evitar, né, essa questão dos contribuintes caírem em malha fina. Cada contribuinte tem uma particularidade. A gente consegue analisar essas situações e esses critérios, né, com muito mais presteza e qualidade. E somos um profissional muito bem qualificado tecnicamente com essas informações para que a gente consiga fazer o melhor serviço para o contribuinte. Perfeito, Flávia. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui para os profissionais da contabilidade, né? Espero ter contribuído aí, ajudado a tirar as dúvidas dos nossos profissionais. Dizer aqui que o Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo está à disposição de todos para sanar todas as dúvidas, trazer o desenvolvimento profissional em todas as áreas da contabilidade que ele possa escolher e agradecer todo o público que tem nos acompanhado e continue, porque temos muito mais conteúdos aqui no nosso podcast. Acompanhem as nossas redes sociais, né, os nossos portais e os nossos eventos e atividades que temos para todos. Muito obrigada e espero que todos consigam prestar a melhor informação aí nesse período de imposto de renda. Lembrando que o prazo é até 31 de maio. Chegamos ao final do nosso programa.
Queremos agradecer a participação da Flávia Augusto e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo.